programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Beccari, eu vou te dizer que você nunca me viu falando até então disso assim. Eu fiz uma matéria nos 10 anos, apesar de eu não queria a época, porque isso me causou algumas tristezas assim, né? Mas eu consegui pular essa barreira minha interna, que eu vivi os anos que eu passei no CENIPA, quase 8 anos, com muita intenso, era tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado, crise aérea. Isso eu tive, as pessoas não sabem, né? Angústia, não? É uma angústia, uma tristeza, a gente Imagina. vê aqueles acidentes, as famílias, tudo que envolveu, e a gente se envolve um pouco, apesar, você é militar, tudo, mas a cabeça mas da é gente, né, bicho? Somos seres humanos, né? E assim, isso me causou eu tive algumas sequelazinhas, mas eu suplantei tudo isso com muita fé em Deus, com muita minha família, e o que valeu a pena foi que o meu trabalho não foi em vão, que a gente entendeu o que aconteceu, como aconteceu, e aí para que os outros não cometam os mesmos erros. Então a gente conta a história, e essa é a responsabilidade do investigador. Então a gente vê muita gente dando muito pitaqueiro de plantão, né, falando algumas coisas, e eu eu sou convicto, a gente tem que ter uma certa prudência. Hoje qualquer coisa que a gente fala na internet, às vezes não é bem compreendida, então as equipes de investigação, por isso que elas são demoradas, porque não é só o acidente em si, são principalmente todo o contexto da indústria que está envolvida, das seguradoras, das famílias que estão envolvidas. Então é algo que a gente tem que ter responsabilidade, sim. O Estado tem que ter essa tranquilidade, e a gente vê que acidente aéreo, o que aconteceu, já estão tirando conclusões, né? Então acho que precipitadas, né? Precipitadas. Vai aqui esses pitaqueiros de plantão, tem bastante. Alguns programas que saem falando aí, não, o que você achou, comandante? Eu falo, cara, olha, vamos fazer um levantamento, hipóteses, a gente conta o fato. Eu posso dizer, o Lamia, me ligaram, comandante, eu sempre sou procurado, mas a gente orienta, olha, a aeronave decolou de um lugar, foi de A para B, né? Tinha tantas a bordo, é um fato em si. Esse negócio de também... Mas o que aconteceu só depois da investigação. Só depois da investigação, né? Isso que é importante. Na verdade, o pessoal chama a gente para ir falar no programa. Mas eu nunca fui e não vou, porque eu não me considero apto, apesar de estar na aviação, eu ser de uma família de aviação, eu não me considero apto a falar qualquer negócio antes de o órgão oficial falar alguma coisa. Eu te pergunto uma coisa, o fato, depois de tudo investigado, coisa e tal, o resumo do acidente, quem que escreve? É sempre o militar? A comissão é formada por um grupo, né? Tem um presidente, dependendo se é um acidente de grande porte com as empresas aéreas, de 121, né, o regulamento, ou de 135, ou de serviço aéreo especializado. Aí são menores, o investigador não precisa ser tão grande a comissão, mas tem a comissão. São o fator
material, operacional e o fator humano, né? Então ele é subdividido e forma uma comissão. E aí é produzido primeiro a ação inicial, um relatório inicial, depois se produz o relatório em si. Esse relatório é assinado por um presidente, né? E, por vezes, dependendo, o CENIPA pode avocar para lá, dependendo, por exemplo, o do Marília Mendonça, esse acidente. O CENIPA avocou para ele, dependendo da dimensão, da repercussão, do que acontece, né? Ali realmente tem alguns fatores envolvidos também na parte de outros órgãos da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Tem o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Então o CENIPA ele tem uma capacidade maior, não que os regionais não tenham, mas uma capacidade maior por estar em Brasília, né? O Seconsaer, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, ele administra algumas situações que às vezes o regional precisa fazer, mas o sistema como um todo é para ter a condição técnica para a produção da investigação e contar essa história por meio de um relatório final, né? E esse passa a ser a resposta do Estado brasileiro para toda a comunidade brasileira, né? De aviação civil, como para a gente, para a sociedade como um todo e para os organismos internacionais. Vocês já se enganaram alguma vez fazendo um relatório e falou, puxa, não era bem isso e ter que voltar para trás, ou não existe isso? Olha, existir tudo é possível, mas o sistema ele procura tirar as arestas. Aparar essas arestas. Por isso que o cuidado, nós temos um grupo de profissionais que, por exemplo, no regional, como eu vim aqui eu fui um dos fundadores aqui do Seripa 4, né? A gente que montou assim. Então, às vezes a gente escreve aí, cara, vê o que nós escrevemos aí, né? Então, isso, um livro, aí tem um revisor. Nós temos também, o sistema tem, dependendo, o português também, ele tem que estar claro, porque às vezes uma vírgula muda o conceito tudo, né? todo. Isso tem um desdobramento da parte jurídica muito grande. Então, o sistema tem esse cuidado, sim. Então, a gente, tanto no português, quanto na parte regulatória, dos enquadramentos. Eu me lembro muito bem desses acidentes. Eu ficava lá com o grupo ali, e aí a gente tinha que ver o FAR, que é o Federal Aviation Regulamentation, que é a americana, tinha a JA, que é a europeia, a brasileira, e a gente naquele imbróglio todo, não, mas a americana diz isso, o FAR diz isso, mas a brasileira diz isso. Aí como a tripulação americana, a aeronave... Balaio de gato. Um balaio de gato. E a gente precisa todo esse cuidado para entender e escrever. Equalizar as medidas, né? Equalizar as medidas, isso. Mas é importante, pessoal, vocês saberem o seguinte, que tem à disposição qualquer tipo de relatório de todos os acidentes que passaram. Que tiver pronto, tem à disposição, não é isso, Tem à disposição, nós temos o portal do CENIPA, você pode ir lá pesquisar, e não tem caixa preta não, você pode chegar lá, eu gostaria, dependendo da situação, né? Isso aí é público, eu acho que uma bem coisa interessante, né? Bem interessante. Eu sempre fui, pouca gente sabe, mas a Conexão Cipaer, eu fui um dos fundadores lá tem uma revista especializada, a Conexão Cipaer, é uma corujinha ali, a Conexão, e uma coruja em cima, foi eu e o Sargento Flávio, que eu era da parte da comunicação social, eu cheguei no CENIPA, eu fiquei os primeiros meses lá na comunicação social, e o Flávio, nós que desenhamos isso, houve muita mudança lá, né? Mas a Conexão Cipaer foi uma das coisas que eu trabalhei lá, que eu montei junto com um grupo lá. Eu participei, nunca fizemos nada sozinho. No CENIPA nunca é muito difícil. Dá para ser. Não dá para ser. Não tem esse negócio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é grupo, assim. Né? O CENIPA é uma equipe, é uma família técnica de profissionais,
E tanto é hoje que eu fui um dos a favores que o Ministério da Defesa deveria ter oficiais lá da Marinha, do Exército, todos trabalhando, né, do Ministério da Defesa. E eu sou a favor que tenham civis também. Eu declaro isso abertamente, sempre fui a favor. Que legal. Não. Por quê? Por que não pode ter um investigador de uma companhia aérea lá trabalhando com a gente? Qual o problema? Ao contrário, Soma, né? Quando as nossas diferenças, elas nos atraem. Por exemplo, eu fui inspetor da Varig Rio Sul. Então eu voava, naquela época a gente voava na companhia. Eu voei 145 Legacy, voei na TAM, fiz o curso do Airbus do 319, 20, 21, eu tenho o curso dessa aeronave. E quando a gente acontecia alguma coisa na companhia, a gente entende o âmago da empresa, a gente sabe como acontece, a gente conhece a regulação. Isso hoje a gente se distancia um pouco. Então isso não é bom, porque fica um power distance. Eu acho que o sistema, ele cada vez mais integrado, melhor é. Então, assim, a participação do investigador dentro do sistema, eu acho que é uma riqueza muito fundamental, grande. Fundamental. E essa é a minha opinião. Sim. Hoje, eu sempre fui a favor disso. Apesar de, não sei o quê, apesar de ter algumas não são barreiras, mas tem alguns protocolos estabelecidos no sistema. Mas eu sou a favor. Se perguntar, vamos voltar aqui. Não, eu acho que deve ter. Legal isso. Dentro do CENIFA, principalmente na prevenção, deve estar. Porque isso é um sistema, cara. Eu participo hoje, a ANAC, ela abriu muito, temos o BIGS lá, o Brazilian Aviation Safety Team, né, do aviação geral, dos helicópteros, BIRES e tal. Apesar de que precisaria estar mais integrado, porque o grupo precisa do banco de dados. Então, se o órgão investigador está afastado, esse trabalho ele não desenvolve como deveria ser, né? Então, desde que sejam profissionais qualificados para compor uma equipe técnica, igual aqui. Você está aqui, o nosso amigo ali, profissional, Valdir Jorge. O Valdir Jorge, né? Valdir Jorge Show. Valdir Jorge Show. Profissional de fotografia, de som, né? A gente precisa de profissionais aqui para compor e ter um trabalho de excelência como é o Porta de Angar. Acompanhe, muito bom. Propaganda, hein?